muita gente que às vezes deixa de fazer algo por medo de dar errado, por medo de passar vergonha, por medo de travar. Enfim, existem tantos medos, né? E por que será que a gente tem medo de fracassar? Às vezes isso está faz tanta parte da vida de alguém que a pessoa nem percebe que ela tem tanto medo de fracassar. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o psicólogo Harrison, que vai bater esse papo com a gente, vai nos esclarecer também muitas dúvidas. Seja bem-vindo, Harrison. Obrigado. Muito bom dia, Daniela. Bom dia, pessoal que está em casa. Que bom. Harrison, primeira pergunta, né? O que de fato é o medo de fracassar? O medo, né? O fracasso, eu gosto muito da etimologia das palavras, sabe, Daniela? E o fracasso significa quebrar. A pessoa tem medo de quebrar. Quebrar o quê? A imagem dela, a imagem exterior dela. Como as outras pessoas vão vê-la, como que ela vai lidar com o mundo exterior. E por esse receio de quebrar essa imagem supostamente benéfica dela na realidade, ela deixa de fazer muita coisa. E aí se torna medo. E é engraçado que o medo, mais pra frente a gente vai falar disso, o medo sempre tá na nossa cabeça, ele nunca tá na realidade. Mas já eu explico isso aí. Não, tudo bem, mas vamos lá direto então. O medo é bom? A pessoa sentir medo? Medo é bom. Faz parte? Faz parte da vida, Tá. porque é necessário, o medo é prudência também, por muito tempo na filosofia perene, Santo Tomás de Aquino ensinou muito isso, né? Que o medo é, de certa maneira, prudência, você agir com a reta razão. Olha, se eu atravessar a rua e tiver um carro passando em alta velocidade, ele vai me atropelar. Então é prudente que eu tenha medo do carro que está vindo. Certo. Né? É diferente de você ter um medo, por exemplo, de numa entrevista de emprego, de tanto que você teve medo, a gente chama até de ansiedade na psicologia, né? De tanto que você teve esse medo, você não foi até lá e te travou. Esse é o medo ruim. Enquanto o primeiro medo é bom, o segundo é ruim. Entendi. Entendeu? Entendi. Inclusive, se a pessoa consegue ir, o medo dela faz ela não se sentir bem e não atingir aquilo que ela deseja, né? Exato. E quais são os sinais, então, que esse medo está paralisando a vida de alguém? Quando fere a liberdade do ser humano, a liberdade de ir e vir. No exemplo que eu dei, né? Às vezes a pessoa tá com medo de sair de casa para, sei lá, prestar um vestibular. Tá com medo de casa para ir trabalhar, por exemplo. Feriu a liberdade de ir e vir. Esse é o medo ruim, que na verdade não tem o nome exatamente como medo, mas sim como uma crise psicológica. Uma crise de ansiedade, crise de pânico. E isso fere a liberdade do ser humano. Então esse é um medo ruim, porque te impede de ir e vir. Entendeu? Entendi. E olha só, né, a gente fica pensando, de onde vem isso? Qual é a origem, né, do medo do fracasso? Tem muitas pessoas, às vezes, que estão atuando. Vou dar um exemplo. Trabalham no comércio, mas tem tanta vontade de criar seu próprio negócio, né? Talvez aí ser uma profissional da área da saúde, quer mudar, mas tem medo do fracasso. Mas eu tenho medo de não conseguir. Exato. Tem medo de estudar, não dar conta. Exato. Qual que é a origem disso, Harrison? O próprio Santo Agostinho de Hipona, ele dizia isso, que o medo de vencer tira a vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Entendeu? Por quê? Você fica tão paralisado no medo que você perde o sentido, que vai dizer Victor Frankl que o homem pode viver sem tudo, mas nunca sem a vontade de ter sentido, sem um propósito, você perde o seu caminho. Por medo de fracassar, por medo de errar. E se você perde o caminho do seu destino, do seu propósito, como diria Victor Frankl na logoterapia, você perdeu tudo. Porque é como se a nossa vida fosse aquela corda que joga para cima, por exemplo, ela precisa estar ancorada em algum lugar. Se essa corda não está ancorada em nenhum lugar, ela cai. Esse lugar é um propósito, por exemplo. Se a corda está ancorada no propósito, se a nossa vida está ancorada no propósito, a gente perde o medo de muita coisa. A gente pode ter um receio de ir até o local, de fazer alguma coisa, mas a gente sabe por que estamos fazendo, entende? Porque até Victor Frankl vai dizer que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, se você tem um propósito, você vai enfrentar qualquer barreira para alcançar esse propósito. Entendo. E essa pessoa que ela tem essa tendência, o fracasso para ela parece ser algo muito comum, por que ela sente isso? O ambiente. Eu poderia dizer que é o ambiente. Quando você convive com pessoas fracassadas, pessoas até da própria família, por exemplo, né? Infelizmente a família é toda fracassada. O pai tentou uma coisa e não conseguiu, a mãe tentou outra coisa e não conseguiu, o irmão, o tio. Você vive no meio de fracassos, automaticamente você vai ter a tendência não de fracassar, mas de ter medo de fracassar. Porque você sabe o quão horrível é estar nesse meio. O quão horrível é você tentar
e, digamos assim, nadar e morrer na praia. Entende? Por conta do ambiente. Só que vai dizer Viktor Frankl, em última instância, o ser humano sempre é livre para decidir o que ele faz com o que a vida fez dele. Claro. Entendeu? Você pode estar no meio do fracasso, mas é você quem decide na sua liberdade interior, na sua liberdade última, o que você faz com esse fracasso. Se você deixa você deixa se lidar com a situação ou se você supera essa situação. É você quem decide. Ou seja, somos responsáveis. Somos responsáveis. Pela nossa vida. Exato. Porque é muito comum, né, gente? A gente colocar ali a responsabilidade. Ah, porque eu sou assim por causa do meu pai. Sou assim porque eu fui criado pela minha avó. Sou assim porque eu não tive pai nem mãe, né? Exato. Fui assim porque minha mãe me fez assim. Ou seja, a gente pode mudar, sim. Quais são aí, então, qual é, vou dizer, o caminho para começar, para quem quer mudar, então, se sente fracassado na vida, mas quer mudar? O que você diria, Frank? O exercício... o Frank eu gostei. Muito bom. É muito elogio chamar de Frank. Mas o exercício que eu sempre faço com alguns pacientes lá na nossa clínica, lá em Jacareí, vai dizer Viktor Frankl, até uma frase polêmica, que o que dá sentido para a vida é a morte. Mas não a morte, de fato, mas o que você está fazendo até lá. Qual é o caminho que você está fazendo até lá. Porque se você sabe qual é o caminho, se você está fora dele, você sofre. Então a gente precisa desenhar esse caminho. É lógico, não é fácil. Mas um exercício que pode funcionar muito bem é você escrever o que você pretende conquistar nessa vida até a sua morte. O que você pretende ser para sua família, o que você pretende ser no trabalho, o que você pretende ser na igreja, o que você pretende ser em várias áreas da sua vida. Aí você vai escrevendo isso, os seus objetivos, e você vai direcionando-se no caminho para que você não tenha esse medo de fracassar. Como que as pessoas podem lidar, então, com o julgamento dos outros? Esse é um problema terrível, né? Porque o Viktor Frankl vai dizer que nós somos pessoas únicas e irrepetíveis. Eu costumo brincar com os pacientes lá na clínica que você nunca vai ver na rua alguém igual a você. Você vai falar assim, olha eu ali. Não, porque você é pessoa única e irrepetível. Então, se você é uma pessoa única e irrepetível, você carrega um propósito vindo de Deus. Deus colocou nesse mundo para alguma coisa. Eu não sei, muita gente não se pergunta, né? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu falo língua portuguesa? Por que eu, por exemplo, nasci na Jacareí, numa cidade de 200 mil habitantes, mas por que eu nasci lá? Tem algum propósito aqui, eu preciso encontrar isso. Só que se eu ficar preocupado com o julgamento dos outros, o que vai acontecer? Eu vou acabar vivendo a vida dos outros e não a minha. Não vou estar vivendo a minha liberdade, na minha responsabilidade, e sim a vida do outro. E quando a gente vive a vida do outro, a gente sofre. Aí mora um grande sofrimento, Exato. Né? E aí exato. A pessoa não entende a vida, né? Exatamente. Que bacana, viu, Harrison? Eu agradeço a sua participação. Obrigado por nos ajudar Eu que a compreender agradeço um pelo pouquinho convite. melhor o caminho da vida, né? Como a gente deve olhar para a vida, o que a gente faz dela. Exato. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Daniela. Até a próxima. Até.